Fala galera, aqui é o Cultura do Predador. Estou aqui para o segundo vídeo, faz tempo que eu lancei o primeiro vídeo de introdução aqui ao canal. E como falado no primeiro vídeo e no Instagram, principalmente, que eu comentei sobre o que seria postado agora nesse segundo vídeo, estou aqui para falar sobre algo que vem acometendo o Brasil recentemente e tem virado pauta, inclusive, que divide muitas opiniões, que é como resolver essa questão de ataque de cães ferais a rebanhos, aqui no Brasil? Regiões como Nordeste, Centro-Oeste estão sendo acometidas bem ferozmente, sim, por esses cães que são acelvajados, Em regiões rurais, tem-se essa tradição, tem-se esse costume aqui no Brasil de que esses cães criados nos sítios, fazendas, chácaras, eles têm muita liberdade de sair das propriedades e aí eles criam instintos selvagens de predar animais de outras criações, de outras propriedades, E isso gera um problema até econômico, porque tem que se levar em consideração que o Brasil é um dos países que tem como a agropecuária um dos seus pilares para a economia, O Brasil é um dos maiores exportadores de carne animal, de leite e de outros derivados da agropecuária também. E quando você mexe nesse setor, é algo que precisa ser levado em consideração, O que acontece nesse setor tem de ser levado em consideração e a gente precisa abrir o olho para isso. Como isso mexe com a sinofilia é uma forma que eu interpreto da minha maneira, porque você observa nos comentários das publicações que falam desses ataques, publicações de grandes jornais como G1, o jornal Folha também, vários outros jornais, até mais regionais também, eles tratam desse problema como um problema grave, um problema que tem de ser levado em conta. E os comentários é um show de horrores, assim. Muita gente... E eu nem estou culpando as pessoas, tá? Tem que levar isso em consideração também. Muita gente, muitas pessoas, trabalhadores rurais, trabalhadores urbanos também, pessoas que estão a par do que está acontecendo, comentando com o sentido de tem de matar os cães. Temos de ter a liberdade, os trabalhadores rurais principalmente, temos de ter a liberdade de poder fazer o abate desses cães, tendo em vista que eles estão nos causando um prejuízo financeiro grande, porque realmente um pequeno criador de cabras, ele não pode se dar o luxo de ver uma matilha de cães acelvajados chegar na propriedade dele e simplesmente predar todo o rebanho, porque é o que acontece. Um grupo de 4, 5, 6 cachorros, eles conseguem acabar com um pequeno rebanho de cabras em pouquíssimo tempo. Uma noite é o suficiente para o cara perder todo o rendimento financeiro dele que está lá naquele rebanho de cabras, E a gente sabe que a caprinocultura, ela é muito forte no sertão nordestino, Estados como aqui na Paraíba, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, é muito forte aqui. E principalmente no sertão, nesses interiores, onde a caprinocultura ela é praticamente o que dita a economia de muitas cidades, assim. E você vê que esses comentários, eles são um reflexo da falta de conhecimento sobre sinofilia. E isso não é culpa dessas pessoas. O Brasil em si não tem essa questão cultural de ver nos cães a solução, porque estamos vendo como um problema. De fato é um problema, mas talvez também seja uma solução. E é esse o ponto desse vídeo, Para quem acompanha a página O Cultura de Predador lá no Instagram desde o começo, já viu eu fazendo várias postagens sobre os LGDs, Para quem não sabe, LGD é um grupo de cães molossos antigos, muito antigos, que nada mais é que a denominação de uma sigla. LGD significa Livestock Guardian Dog, cão de proteção de rebanho vivo, cão de proteção de rebanho, traduzindo mais de uma forma bem para o português mesmo, sem ser literal. E o que seriam esses cães? O homem, ele passa
a criar ovinos muito antes até de criar outros animais que passaram a ser mais populares, né, na criação hoje, como os bovinos, né, caprinos, avicultura, tudo isso hoje talvez seja até mais popular do que a ovinocultura, mas a ovinocultura começa no mundo, né, com o ser humano assim, há muito tempo atrás, coisa de 20 mil, 15 mil anos atrás. E o homem ele já tinha domesticado o cão, né? Pelo que se diz nos registros, algumas pessoas divergem entre 30 mil, 40 mil anos atrás, né? Mas boa parte do que se tinha de trabalho e do que nós temos acesso hoje ao que era feito, era que os homens usavam esses cães para caçar ou para proteção do território que eles tinham demarcado para ficar, né? Só que com o avanço da agropecuária, principalmente com essa questão da ovinocultura, o homem passa a ficar mais sedentário, no sentido de que passaram a instalar suas aldeias em lugares fixos, né? E isso demandava proteção, né? Da mesma forma que já acontecia antes, só que agora de uma forma fixa. E esses cães, esses animais passaram a ser selecionados para conviver com esses ovinos, né? Fazendo a proteção desses ovinos. Isso começa ali naquela região do Oriente Médio, pegando um pouco da região do Cáucaso também, do Tibete. E aí entra no ponto que muita gente fala sobre raça, né? Que o mastim tibetano é a raça mais antiga do mundo, é o molosso mais antigo do mundo, é a origem de todos os molossos. Isso não está totalmente certo, mas também não está totalmente errado, por duas questões. Há 15 mil anos atrás, há 20 mil anos atrás, 10 mil anos atrás, não existia raça. Raça é um conceito recente, né? Coisa de 200 anos, 150 anos que a gente tem esse conceito de raça bem definido, né? Com padrão, tudo, taranã, taranã. Só que naquela época selecionava-se o tipo. E como esse tipo de animal, para proteger os rebanhos, começou a ser selecionado naquela região, dizem que foi o mastim tibetano. Foi e não foi, né? Porque ele era naquela região, não tinha um padrão fixo, mas realmente, de fato, foi lá. E nós vemos que esses cães eles eram selecionados para combater os predadores da região. Leopardos, né? Leopardos da neve. Os lobos também e vários outros predadores, além das ameaças de roubo humano mesmo, né? O outro ser humano chega lá para roubar algum animal que estivesse na criação daquela aldeia que estava instalada ali. E isso passou a ser cultural nessas regiões. Esses cães, eles eram selecionados para conviver com o rebanho, e a gente sabe que a migração ela sempre foi muito forte, principalmente na época em que os impérios saíam conquistando as regiões, né? A gente tem a influência dos impérios do Oriente Médio, do leste europeu, né? Dos próprios romanos também, que isso ao longo dos anos, né? Que foram migrando por séculos de região a região, e isso fazia com que esses cães fossem se espalhando por essas outras regiões que tinham pessoas começando a prática também de criar animais, né? Como caprinos, ovinos e etc. Isso faz com que a base genética seja uma só, mas que o tipo fique homogêneo, mas ao mesmo tempo se espalhe e seja selecionado dentro da realidade de cada um desses povos, né? Por isso nós vemos, só a título de exemplo, né? Não é um vídeo sobre a história dessas raças, nem dos LGDs em específico, mas para dar o contexto, né? Por exemplo, Maremano, o cão dos Pirineus, o Akbash, que é turco, o Charplaninak, que é o antigo cão da Iugoslávia, né? Que também tem a pelagem branca. Todos esses cães eles são praticamente visual idêntico, né? O Kuvaš também, que é húngaro, eles são muito similares. E isso é explicado, inclusive, numa publicação lá no Cultura de Predador no Instagram, que a região geográfica deles toda é muito próxima. Então, faz sentido pensar
de que todas essas raças são, no final, o mesmo cão que foi denominado por nomes diferentes por conta de questões oficiais, né? O país tal selecionou e colocou o nome tal. Aí o país, esse aqui, a Itália selecionou com esse nome, a Hungria selecionou com esse nome, a antiga Iugoslávia colocou esse nome. E isso fez com que criassem padrões que hoje separam essas raças, mas no final é o mesmo cão. E o objetivo de todos eles é o mesmo: proteção de rebanho. E aqui no Brasil, em algumas regiões, é possível ver pessoas que têm um maior acesso a esse tipo de informação, que não é algo novo, vocês veem, é algo que se tem registro há 20 mil anos atrás, 15 mil anos atrás, mas que por algum motivo no Brasil não chegou de forma tão ampla. Mas, por exemplo, você vê o sul do Brasil é uma região que tem uma sinofilia mais forte. Tanto que boa parte das raças oficiais aqui que temos no Brasil vem do Rio Grande do Sul, né? O dog brasileiro, o ovelheiro gaúcho, o veadeiro pampiano e etc. Mas enfim, o Sul tem essa cultura de criação de cães muito forte com relação ao restante do país. E isso não se diz sobre pessoas nobres ou pessoas ricas que tenham muita informação. É uma questão cultural, porque você vê que proprietários de rebanhos, né, criadores rurais, eles usam esses cães, eles usam essa ferramenta para a proteção de seus rebanhos. O Sul ele sempre teve uma incidência forte do leão-baio, né, que é como eles chamam o puma, que aqui no Nordeste é muito chamado de sussuarana. É o felino que tem a maior quantidade de exemplares por todo o continente americano, desde o norte do Canadá até a Patagônia, né, no sul das Américas. Nós temos incidência do puma, claro, sendo chamado de formas diferentes em cada uma das regiões que comportam todo o continente. Como eu falei, sussuarana aqui no Nordeste, leão-baio no sul, alguns lugares chamam de leão da montanha também, fora que todos conhecem como puma também, né? E isso fez com que no sul tivesse muito o cuidado de proteger os seus rebanhos desses animais e de outros também. Por exemplo, o sul teve uma forte influência italiana, né? Os italianos eles migraram para o Brasil em vários momentos específicos da história. E uma das regiões do Brasil que mais recebeu imigrantes italianos foi a região sul, principalmente cidades do interior de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, né? Claro, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, até algumas regiões aqui do Nordeste receberam bastante italianos também, mas muito forte nesses dois estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E muitos deles traziam maremano para cuidar dos seus rebanhos, né? Maremano é um cão de proteção de rebanho, que eu citei já previamente aqui no vídeo, que foi selecionado na região do Abruzzo, né? Com dois E's, que tinha uma forte incidência do lobo itálico, né? O lobo italiano, que é um animal muito parecido com o lobo ibérico, que esteve em vias de extinção há pouco tempo atrás, mas que esses cães foram selecionados não para matar esses lobos, mas sim para fazer essa contenção. O lobo ele pensa duas vezes antes de se aproximar de um rebanho de cabras, de ovelhas, de gado, de aves, se ele vê que existe um outro animal ali com um tamanho compatível ao dele, né? Que é o caso do maremano e dos outros LGDs. A gente vê que são cães muito grandes, corpulentos, fortes, né? E aí isso por si só, a presença intimida o lobo. O cão vê a presença daquele predador, vem na cerca ali da propriedade, latindo, rosnando, o lobo entra em fuga porque é um comportamento natural do lobo. O lobo não é um animal do combate, sabe? Eles são animais oportunistas, predadores oportunistas. Eles atacam rebanhos ou presas, seja lá o que for, eles atacam o que é vulnerável, eles atacam a vulnerabilidade. E um rebanho protegido por 5, 6 grandes cães, né? Maremano, cangal, pastor da Ásia Central, seja lá qual for, eles vão ser uma ameaça ao lobo.
Isso é um fato e isso é algo que se mostra muito eficiente no mundo todo e nessas regiões do Brasil que eu citei que trouxeram esses cães para cá, né? Aqui no Nordeste, inclusive, tem alguns criadores de ovelhas e de cabras na região do Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco. São as que eu já vi, com certeza devem ter em outros estados também, mas eu já vi nesses 3 estados aqui no Nordeste a criação de maremano sendo extremamente eficiente contra esses ataques de cães acelvajados. Porque eu já vi proprietários dando relatos que eles tinham ataque aos seus rebanhos de cabra, de ovelha, sei lá, 10 vezes ao ano, e eles chegavam a perder 30, 40, 50 animais das suas criações por ano, por conta desses ataques. E às vezes nem só de cães acelvajados, né? Muitas vezes também da própria puma, do próprio sussuarana, que é presente na caatinga, é presente nessas regiões aqui do Brasil. Só que não deixam rastros, né? A gente só vê o estrago feito. E aí, a partir do momento que eles começaram a trazer os cães de proteção, a incidência de ataques zerou, né? Isso passou a ser documentado assim por esses criadores. A gente vê isso na internet, se a gente procura informação, a gente encontra, né? Graças a Deus a gente tem essa ferramenta hoje em dia que é a internet e a gente pode ver pessoas dando esse tipo de relato que se espalha. Se a gente quiser informação, a gente encontra, né? E o objetivo desse vídeo é esse. O objetivo do vídeo não é ser um vídeo extremamente bem produzido, é um diálogo mesmo, onde eu estou expondo uma opinião que também vem regada de alguns fatos que eu estou trazendo aqui historicamente e também da atualidade, que é onde eu estou querendo tocar, né? O ponto que eu estou querendo trazer é justamente sobre a questão dos ataques de cães acelvajados para os rebanhos. E para além disso, né? Para além dos cães acelvajados, nós temos também uma questão que é muito importante. Nós temos a onça-pintada como um dos símbolos da fauna brasileira. Isso é um fato e eu acho que se você perguntar nas ruas de todos os lugares do Brasil, é meio que unanimidade, né? A arara azul, a onça-pintada, o lobo-guará, são animais que representam a fauna brasileira, né? Não à toa elas estão presentes inclusive nas cédulas, né, da moeda em real aqui do Brasil. Só que também é um problema o ataque das onças aos rebanhos. Sempre foi, né? É um animal também que ele vai ser oportunista se vê aquela oportunidade ali de vulnerabilidade de atacar um rebanho que está sendo desprotegido. E às vezes o homem, para se resguardar desse risco, ele vai abater um felino, vai abater um animal selvagem desses. E em algumas regiões a gente vê que esses animais já estão em via de extinção. E isso seria muito triste, né? Seria lamentável, assim, uma tragédia, inclusive, na minha opinião, para um país como o Brasil perder um animal que é um símbolo local, é um símbolo da biodiversidade que o país carrega, né? Sabemos que o Brasil é um país riquíssimo em geografia, em tudo, assim, biologicamente falando, por sermos muito diversos, de norte a sul, leste a oeste, nordeste, sudeste. É muito forte essa questão regional. Temos animais muito específicos para cada uma dessas regiões e isso é importante para a imagem do Brasil, né? O Brasil carrega consigo essa imagem, né, da biodiversidade. E a partir do momento que nós vemos que o próprio ser humano é uma ameaça para a presença desses animais, a gente precisa pensar numa forma de como contornar isso e resguardar o homem. Porque, como eu falei, muitas regiões elas se abastecem dessa criação de rebanho, da agropecuária. E a gente não pode fechar os olhos para isso, né? É o sustento de famílias, de bairros, de cidades, de estados e do país como um todo, né? Então, como não fechar os olhos para o povo sem fechar os olhos também para a causa ambiental? Aí entra num exemplo que eu quero dar aqui para fechar o vídeo, que é justamente o que eu citei há pouco tempo atrás. Eu falei sobre o lobo italiano, sobre o lobo ibérico.
Eu não lembro agora com exatidão a data, mas na Península Ibérica, né, na região onde comporta Espanha e Portugal, eu acho que principalmente em Portugal, fizeram programas para preservar o lobo ibérico, né? Onde, para que isso fosse feito, para preservar o lobo ibérico, a criação de raças da região de cães, a criação de cães da região também precisava ser incentivada. Justamente por esse ponto. A partir do momento que tu crias um rebanho de ovelhas e de cabras, mas tu também cria a raça de proteção de rebanho da região, os cães eles vão afugentar os lobos. Consequentemente, tu não vai abater o lobo não vai predar teu rebanho e tu ainda está preservando a raça do teu lugar, a raça do teu país, a raça da tua região. Os portugueses têm o cão da Serra da Estrela, o cão de Castro Laboreiro, o rafeiro do Alentejo, o cão de gado transmontano, fora outras raças também, como o cão fila de São Miguel, que não são propriamente cães de proteção de rebanho, mas também são cães que trabalham no ambiente rural, né? São cães portugueses das ilhas de São Miguel, dos Açores, mas não são LGDs. Mas todas essas que eu falei são, assim como o mastim espanhol também né? Que em algumas regiões da Espanha tem nomes que fazem referência, inclusive, a serem cães de proteção de rebanho, né? Como o ganadeiro, o leonês, né? Vários nomes que vão mudando de região para região. E aí o que acontece? Você está preservando as raças locais e protegendo a fauna local. É um jogo onde os dois ganham, né? A biodiversidade local está sendo preservada e a sinofilia também, além do criador que não está perdendo o rebanho, né? O criador está sendo resguardado financeiramente. Não está perdendo animais ali para o rebanho. Não está perdendo animais do rebanho para os predadores, ou seja lá qual for a outra ameaça que ele tenha aos rebanhos, né? E aí a gente podia olhar para isso, inclusive, para preservar o que a gente tem no Brasil, que nesse setor eu vejo como um papel do fila brasileiro, talvez do ovelheiro gaúcho também, né? Só que o ovelheiro é um cão mais para conduzir rebanho do que para proteger, mas em alguns casos a gente vê que também tem o potencial de ser um cão de proteção e quiçá até de produzir uma raça específica para isso. Só que aí teria que entrar papel do Estado, outras questões que seriam fundamentais para mudar esse cenário, mas seria algo para ficar de olho, algo para ficar atento e pensar numa forma de solucionar um problema que nitidamente não é pequeno. E eu queria terminar o vídeo com essa reflexão, uma sugestão, né, que é regada, claro, da minha opinião, e deixar o espaço aberto para que vocês comentem a opinião de vocês, curtam o vídeo, compartilhem também com produtores rurais ou com familiares, pessoas que sabem do que está acontecendo, e se inscrever aqui e ativar os sininhos, que os vídeos serão mais frequentes agora, né? Postei esse vídeo quase um mês depois do primeiro, mas a tentativa é pelo menos 1 ou 2 vídeos por semana, ou de 2 em 2 semanas, está sempre alimentando o canal com 2 ou 3 vídeos. Aqui é a camisa da página também, que está disponível pelo Instagram. Esse modelo ainda não, esse modelo aqui só quem tem sou eu mesmo, foi um teste. Mas os outros modelos que tem o logo do Cultura de Predador estão disponíveis no Instagram, como boné e no futuro próximo também shorts e outros materiais, moletom e tudo mais. É isso, o espaço está aberto nos comentários, esperando que todos possam contribuir e tamo junto.